Então, pessoal, boa noite. Está compartilhando a tela? Tá sim? Ok. Aqui está um exercício, né? Usando o princípio dos trabalhos virtuais. Eu pedi o deslocamento aqui do ponto C, né? Então, a gente fez alguns exercícios desse tipo, né? Onde a força P, ela está indicada aqui para cada participante da disciplina com um valor diferente. Esse comprimento aqui, ó, da treliça, né, na projeção horizontal, também tem um valor para cada participante da disciplina, né? Então, vocês têm que resolver essa estrutura com as dimensões, né, relacionadas ao seu nome. Aí aqui vocês vão preencher a tabela e chegar aqui no deslocamento. É claro que eu vou querer que na folha, né, tenha ali o somatório de forças de cada nó, onde vocês vão encontrando os esforços nas barras. Né? Aqui o segundo exercício é a mesma coisa, né? É um pórtico agora, onde também eu dei aqui o módulo necessidade, tararã. Dei aqui as dimensões da seção transversal, é um perfil I, vocês têm que, acho que vocês já sabem, mas tem que lembrar como é que calcula o momento de inércia de um perfil assim, né? Tem uma rótula aqui no centro, esse comprimento é o comprimento L também, que cada participante tem o seu comprimento, é uma carga de 5 kN por metro, né? Aí eu pedi o deslocamento, né, nesse pontinho aqui, ó, deslocamento horizontal em C. Enquanto na treliça eu pedi o deslocamento vertical em C, aqui eu pedi o deslocamento horizontal em C, né? Aí vocês vão lá traçar o diagrama, achar as seções de apoio, traçar o diagrama de momento fletor devido à carga real que existe, né? Depois traçar esse diagrama com a carga unitária, usar as tabelas de Kurt-Bayer, né? E fazer o processo igual a gente fez ontem, no exercício que eu apresentei ontem. Certo, pessoal? Então, estou aqui à disposição de vocês, né? Caso tenha alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu estou à disposição. Professor, Oi. como eu faço as minhas equações diferentes, né, do cálculo 1? Por exemplo, eu calculo através do ângulo. Então, por exemplo, eu fui e coloquei, por exemplo, eu achei o ângulo entre os ângulos, eu achei os ângulos 61 e 29, isso aqui é 60,9 e o outro é 28,1. Aí eu arredondei, deu 61 e 29. Porque, olha, deixa eu te mostrar. Eu joguei no F2, né? Aí eu vi, tipo, dá uma diferença pouca. Deixa eu virar aqui, peraí. Ó, por exemplo, eu calculei aqui os esforços no F2, né? Também. Uhum. Aí, por exemplo, aqui deu 64, bem aqui deu 64,8. Eu encontrei 64,7, entendeu? Então tá bem aproximado. Ok, tudo É por bem. causa do ângulo. E aqui, por exemplo, deu 74, menos 74,1 e o meu deu menos 74,25. Então, essa diferença vai ser aceitável, né? Ah, é aceitável, sim. Então tá, beleza, professor. Já tô terminando um aqui já também. Bom, Tá. maravilha. Professor, eu ia tirar uma outra dúvida também. Peraí. Pronto, tinha entrado com o login errado.
Essa tabela aqui de baixo que o professor passou, ela é diferente da tabela aqui, por exemplo, do exercício que a gente fez da lista. Eu tentei seguir esse modelo de tabela, mas eu não entendi como que ele funcionava. Peraí, vamos ver. Por exemplo, eu já terminei as minhas reações de apoio, então já dá para mim ir para a tabela, né? Aí eu não consegui, por exemplo, o L, que é a distância, né, de cada barra. Por exemplo, Aqui, esse ó, calma aí. N1. Agora deixa eu só compartilhar uma coisa aqui, né? Uhum. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui. Ó, você vai colocar aqui o comprimento da barra AB, o comprimento da barra BC, né? Que é esse comprimento Uhum. aqui. Tudo bem? Qual que é a dificuldade? Qual que é Só que aqui você vai usar o princípio dos trabalhos virtuais. Você não vai colocar n ao quadrado aqui, né? Você vai colocar o Uhum. n barra e o nzão, que é igual eu fiz. Porque aqui eu tenho uma estrutura com duas cargas, né? Então essa Uhum. carga resista trabalho, essa aqui também resista trabalho. E aí, se eu usar a equação da conservação de energia, não vai dar certo. Tem que usar o princípio dos trabalhos virtuais para resolver esse exercício. Eu vou ter que dar uma olhada, então, lá naquele exercício que o professor postou. Eu vi mesmo que foi diferente. Mas Porque uma treliça, era uma treliça que tinha uma única carga, né? Tinha seções de Aham, apoio, mas tinha uma única carga, né? sim. E tinha outra treliça que tinha mais de uma carga, daí eu resolvi usando o princípio dos trabalhos virtuais, né? Que eu acho Uhum. que foi a aula de sábado de manhã, acho que eu já resolvi usando o PTV. E ontem, a aula de sábado de manhã foi usando o PTV. Então, conforme sábado de manhã, a aula de sexta-noite, que foi a nossa primeira aula, essa aula eu usei o princípio não, o princípio da conservação da energia. Uhum. Eu achei que o professor fez as reações. Você vai Tá, aplicar o método dos nós, tarará, tarará, né? sim. Aham, eu apliquei o método dos nós e já descobri os esforços nas barras. Isso, beleza. Agora você preenche a tabela, né? Aí você vai fazer essa somatória aqui, dividir por EA, você vai achar o deslocamento. Sim, mas o professor falou que tem o outro método. Por exemplo, eu fiz, descobri. Quer ver? Deixa eu mostrar. Tá, mostra aqui. Cadê? Peraí. Aqui. Ó, essa luz aqui de casa. Ó, eu fiz normal, eu joguei as cargas, né, que é 18 e 36, tá dando pra ver certinho? Calma aí. Isso, 18,36, 18 e beleza. 36, que é as minhas, né? E eu comecei pelo nó C, porque eu já tinha uma carga aqui, fiz pelo Y, depois pelo X e fui descobri em cada barra. Maravilha, até aí tranquilo. Eu tô confiando nesses cálculos, beleza. Aham. Não, ainda de acordo com o F2 tá certo, né? Então, quando eu joguei no F2 tá certo. Só que o que Isso. diferente... pra onde que eu vou agora? Agora você vai ter que colocar uma força unitária, né? Uma força virtual unitária no ponto que eu pedi o deslocamento. Ah, tá, entendi. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Aí você trabalho. vai resolver a estrutura com essa carga unitária. E aí você vai colocar lá onde é que está Nzinho minúsculo na tabela, são os esforços normais da estrutura carregada com a carga unitária. Entendi. Usando o princípio de trabalhos virtuais, calcule o deslocamento vertical no nó C. Então, tá. Isso, Então, isso que eu não tinha entendido, que é a primeira, essa daqui. Tá, então no nó C eu quero deslocamento. Eu vou colocar uma carga virtual, correto? lá no nó C, né? Você Aham, vai desenhar novamente a treliça, né? sim, exatamente. Sozinha lá, colocar uma carga vertical unitária lá no nó C, né? Aham. E achar os esforços nas barras em função dessa carga virtual. Tá, mas que carga que é essa que vai aqui no nó C? Você teve aula, é uma maneira, né? Vamos lembrar da apresentação, Aham. né? Deixa eu tomar aqui, ó.
Eu tô até com a aula aberta aqui, o professor fez a primeira, fez as reações. Então vamos relembrar de todo o processo, né? Uhum, Como é que funciona tudo isso aqui. Vamos lá. Se você tem uma força, né? Essa força, quando ela é aplicada na estrutura, ela realiza trabalho. Né? Essa certo. força externa realiza trabalho. Se eu pego um ponto infinitesimal dentro da estrutura, né? Eu Uhum, consigo achar a energia de deformação desse ponto infinitesimal. E aí eu consigo relacionar essa energia de deformação com o esforço normal, por exemplo, né? uhum, Aí eu vou ter aqui a energia de deformação dessa barra em função de um certo esforço normal, né? Que a hora que eu integrar isso aqui vai ficar n ao quadrado vezes L sobre 2 EA. uhum, Só que aí o que que acontece? Aí eu posso chegar aqui, ó, e montar essa equação aqui, ó, né? 1/2 de P vezes delta, né? Essa força, uhum, né, desloca a estrutura e produz esse deslocamento delta aqui. 1/2 de P é igual a N ao quadrado zero sobre A. Só que veja, na nossa estrutura, na estrutura que eu apliquei na lista avaliativa, eu tenho duas cargas atuando na estrutura. uhum, Então, eu tenho 1 sobre 2 P1 vezes delta 1 mais 1 sobre 2 P2 vezes delta 2 é igual a isso daqui. Então, eu uhum, tenho dois delta para achar, dois deltas, né? E uma uhum, incógnita, e uma única equação. Então, essa equação aqui, ela não serve para resolver o nosso problema. Ela não dá conta. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas duas, e uma única equação. sim. Uhum, Então, aí que entra o artifício, né? Da gente colocar uma força. Se eu quero saber o deslocamento no ponto A aqui, por exemplo, né? Eu coloco uma força imaginária aqui no ponto A, né? Onde é que eu quero saber o deslocamento, né? Eu tenho a estrutura aqui toda carregada com diferentes carregamentos, né? Mas eu quero saber o deslocamento num ponto que não tem carga. Ou eu poderia querer saber, inclusive, num ponto onde tem uma carga. Tudo bem. Nesse ponto que eu quero saber onde é que tem a carga, eu tenho que colocar lá uma força virtual unitária. Força virtual porque essa força ela é imaginária, ela não existe de verdade. Ela é uma uhum, força só para criar uma relação, né? Essa força virtual produz esforços internos virtuais, e aí esses esforços internos virtuais pega carona aqui com o deslocamento das cargas e gera trabalho interno. E aí eu consigo montar essa equação aqui, ó, para a treliça. Um delta, né? É igual ao somatório de n vezes nzinho, né? Vezes uhum, nzão vezes L sobre EA da barra. E uma velocidade, a área das seções transversais. E aí eu consigo achar o deslocamento quando eu tenho uma estrutura com várias cargas. sim. Então, aquele nzinho da tabela é o nzinho onde você vai colocar uma força unitária aqui, onde é que você quer saber. O Tá, mas. nzão é o esforço nas bases que você já encontrou. E das Uhum, cargas é esse. O L é o comprimento de cada barra. de cada barra. E o Tá, EOA é mas de cada barra também. Só que eu posso pôr em evidência quando eu tenho todas as barras com o mesmo EA. Sim, essa carga, quando eu vou calcular novamente a minha treliça, eu excluo as cargas e deixo só uma carga unitária. só uma carga unitária. Perfeito. Ah, entendi. Tipo uma carga unitária tipo de um mesmo? De um, é isso. Porque, ó, qual que é o bacana, ó? Porque essa carga unitária aqui você passaria lá dividindo para cá, ó, depois, né? Você poderia Aham. usar uma carga virtual de 2. Só que daí depois, quando você fazer toda essa soma aqui, você teria que pegar e Ah, passar esse sim. 2 dividindo. Faz sentido. Isso mesmo. É só o 1 é conveniente. Você Aham. poderia usar 1.000, mas daí se você usasse 1.000, né? 1 kN, por exemplo, você tem que passar o 1.000 dividindo. Sim. Ah, agora eu entendi. Eu vou fazer aqui então, professor. É o mesmo processo, a diferença é que vai a treliça com a carga no ponto que eu quero. No caso, é 1 kN no ponto que eu quero, no caso, né? É 1 Newton no ponto C. É um Newton, né? É porque se você colocar 1 kN, daí você está colocando 1.000 aqui, daí você 1.000, tem que é. dividir Ah, depois. exatamente. É um Tudo bem Newton. se você colocar 1.000, não tem nenhum problema.
Só que você tem que saber que você vai ter que dividir depois. Não, eu vou colocar 1 Newton mesmo, porque daí. Daí já sai mais diretamente, né? Aham. Modo mais É, direto. porque quando a gente vai descer o Nzão lá pra baixo, a gente transforma pra Newton, daí no caso, né? É, daí você tem que transformar para Newton, justamente. Na hora de você fazer a Aham. conta, tem que colocar o... Tem que saber que você vai ter que multiplicar por 1.000 ali. Ah, e esse meu segundo cálculo na mesma treliça que eu vou fazer com a carga virtual, ela já me dá em Newton, no caso, né? Já sai Ela tudo em já vai te Newton, dar né? em Newton, isso. Ah, perfeito, professor. Então eu vou fazer aqui agora, tá? Beleza. Obrigada. De nada.
Boa noite. Hoje não.
Olá, boa noite. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, professor. Oi? Ô, professor, boa noite. Boa noite. O professor, pedi aquelas 2 primeiras aulas, tem como a gente justificar essas faltas? Porque eu não sabia que dia que o curso ia começar. Calma, fica tranquilo. Eu não. Assim, se você for manter a presença daqui para frente, certamente você não vai reprovar, não, porque Aham. faltou, né? Não vou reprovar porque o cara tem 16 falta, né? Se o cara tem 16 falta e o cara fez todos os trabalhos certinho, tem nota, assim, eu sei que a pessoa fez a disciplina com vontade, então Aham. não, É que nem não, ontem eu não- já comecei a assistir o vídeo das aulas anteriores, até que tenho que assistir novamente para me poder entender o conteúdo, porque senão eu vou reprovar. E eu não posso reprovar, que esse semestre
Já reprovei em algumas matérias, como eu sou calor, não pode ficar deixando muita matéria para trás. Peraí, se é calor e você já fez mecânica dos sólidos? Não, Nem Professor, mecânica geral? nada. Tô no meu primeiro. Deus do céu. É Oi. porque teve essa falha mesmo, professor. Concreto armado 1 estava permitindo se matricular sem pré-requisito e teoria das estruturas estava permitindo matricular sem pré-requisito. Gente, isso aqui sem mecânica de sólidos 1 é terrível. É, porque toda a base é mecânica, até mais mecânica geral, né? É porque a emenda daqui não aborda, por exemplo, essa primeira parte de estruturas aqui. A daqui Traçar não diagrama aborda. de esforços solicitantes é uma coisa que Exatamente. que eu imaginava que quem faz teoria das estruturas já viu, né? Não, mas aqui em Tangará, em qualquer campus, na verdade, é pré-requisito mecânica de sólidos 1. Porque aqui em Hum. mecânica geral não aborda essa parte de esforços solicitantes. Aborda em mecânica de sólidos 1, e que é pré-requisito de teoria. Esse menino aí perdido nessa. Vai ser difícil, tá? Não? Boa sorte. Tem que ir com a cara e com a coragem. Tentar entender, porque senão vai ser mais uma disciplina que. É, eu acho que assim é uma. É, tá faltando alguém orientar assim qual disciplina fazer, né? Porque quebra o pré-requisito, né? Como é que a pessoa vai saber? Aham. Mas beleza, vamos batalhar aí. Embora para ter um bom aproveitamento da disciplina, era ideal que tivesse mecânica geral, né? Pelo menos mecânica dos sólidos, uma matéria que você já tenha aprendido a traçar diagrama, porque, poxa vida, né? Essa matéria já tem um monte de conteúdo, daí se ainda a gente for aprender a traçar diagrama, mas vamos na luta aí. Vamos na luta. Mas pelo menos, tirar pelo menos de experiência para futuramente também. Uhum. Professor, eu acabei de fazer a segunda treliça. Eu joguei no F2 também ela, né? Só que daí eu tirei as duas cargas e joguei, como o F2 é kilonewton, né? Mas eu joguei só um ali, quer ver, ó? Sim, Ó, entendi. eu joguei só um, daí no caso aqui, né? Daí Esse deu eu os posso esforços, que dividir. foi os mesmos que eu Aham, achei. beleza. Aí agora é só jogar na tabela, né? É, agora coloca lá na tabela que vai sair o resultado. Deslocamento certinho também igual ao do F2. Aí eu vou imprimir a minha tabela, porque daí eu já preencho direto na tabela. Aí só manda os cálculos e já tá na tabela daí. Isso.
Professor, qual que é o Nzinho e o Nzão? O Nzinho O Nzinho é os esforços normais das barras. foi o primeiro que eu calculei. Não, o Nzinho o primeiro que você calculou com todas as cargas lá, com Foi, os aham. P. Que lá é o Nzão. É o Nzão. Ah, O tá. Nzinho é que é a carga virtual Ah, unitária. tá aqui, tá até em Newton, tá certo. É. Valeu. Professor, nessa tabela aqui tem problema eu deixar em kilonewton, tipo, é porque é um espaço pequeno. Aí quando eu for jogar na calculadora eu colocar o vezes 10 a 100, vezes 10 a 3, tá mudo. Isso. Você pode deixar ali o valor, mas depois, quando você for bater na calculadora, você tem que saber que é o quilonewton, né? Aham, sim, 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 é isso mesmo. Obrigado, hein? Eu coloco o quilômetro já para lembrar. Eu coloquei lá o quilômetro Aham, para lembrar. tá, beleza, valeu.
Professor, é, eu acabei de montar a minha tabela aqui, só para mim você não confundir. Muda também a forma aquela fórmula de deslocamento? É essa daqui, ó. Deixa eu te mostrar. Dá uma olhada. Opa, deixa eu compartilhar aqui. Uhum. Cadê? A fórmula fica assim, ó. 1 delta. Então você já tem o n vezes L é somatório, né? Soma lá Aham. embaixo da tabela. Divide por EA, você já vai achar o deslocamento. Com N em quilonewton, tá? N vezes 1000 aqui, o Nzão. Sim, eu já deu 4 milhões, eu deixei em milhões mesmo, deu 4.605.726,60. Aí, só divido por A, só divido por A vezes Z, né, no caso, né? Porque quando você Isso. passa um dividindo, não faz Não vai diferença, né? mudar nada. Isso, perfeito. Essa é a ideia do 1. Tá. A área é da seção transversal, né? Isso, daí eu dei uma seção tubular, né? Você deu uns... sim, aham. Tabular, deixa eu só encontrar a área e Isso, jogar lá, né? isso. Aí a área em metros, né? Sim, a área em metros, exatamente. Deixa eu só ver como que... Tá, beleza, professor, eu vou fazer aqui, obrigado. De Pera aí, nada. me mostra a fórmula de novo, só pra mim pegar ela, anotar ela aqui. Só um momento. Vou anotar. Delta é igual ao somatório de... sobre... O A é a área, o E é o modo O de modo elasticidade. elasticidade. A gente tá falando de qual... já tem aqui, 200 gigapascal, tá. Certo. Obrigado, professor. De nada.
Professor, o meu deu 7,33 a menos 5. Deu bem pequeno assim mesmo? Pode comparar com o F2. Com F2? Clica no nó que você não deu outra lista lá. Sim, aham. Deixa eu ver. Pega o exemplo que tem as cargas reais, né? E clica em cima do nó, você vai ver o deslocamento. E põe lá para deformar. Vixe, mas agora eu excluí as outras cargas. Aqui só tá com a de 1 Newton. Ah, não, então tem que voltar elas. Tá, então eu tiro É essa de 1 porque de Newton. cabeça, assim, eu não fiz essas contas ainda não, vou fazer depois. Aham. Tá, deixa eu tirar essa carga de 1 Newton aqui. E vou colocar a carga. 36. Aqui é 18. Tá, eu coloquei as duas cargas as reais de novo. Aí eu aperto na onde? Aí você vai lá em flechinha. Peraí, deixa eu abrir aqui o F2 aqui. Fica mais fácil, vendo? A área é π vezes r ao quadrado, né? Uhum. Ah, então tá certo, que deu 3, alguma coisa, 314, na verdade, milímetros. Ah, eu transformei para metros. Ó, tem a estrutura aqui com uma carga qualquer, né? Você vem aqui Aham, nesse botão, ó. peraí, deixa eu ver só 7. Ah, tá. Aí você clica em cima do nó aqui, ó. Vai aparecer aqui em cima, ó, deslocamento em X, em Y e a rotação. Ah, tá, deixa eu ver aqui. E Já aí você apertei. presta atenção que aqui tá em milímetro, tá? Você tem que saber que lá eu pedi em metro, tem que cuidar. É em Y, né? Isso. Vixe. Não, mas acho que então tá errado. Aqui deu 2, Vixe, será que onde que eu errei? Procura ali, deve ser alguma coisa boba aí. É, porque todas as cargas bateram com... Olha o E e olha a área. O pessoal erra em massa a área de tubo, assim. A área de tubo, eu coloquei... É porque eu tô no Excel, né? Daí eu não sei como colocar pi no Excel. Como coloca pi no Excel? Ah, não sei, eu coloco 3.1459. Eu coloco todas as casas da calculadora, na verdade. Mas não é Eu... esse, mas na calculadora agora apresenta esse cálculo da área, né? Faz ele no Ah, papel bonitinho. tá. E Então eu vou deixar em milímetros aqui. Deixa eu deixar a área em milímetros para ver quanto que ela vai me dar. não, Vixe. aí vai mudar tudo, né? E não vai ficar É. compatível, mas é porque assim, você tem que pegar o diâmetro, a área do diâmetro externo, né? Contando o diâmetro externo, que é π vezes Ah, o tá. Agora que eu tô... diâmetro ao quadrado sobre 4, aí menos o diâmetro da parte interna daquele, porque é vazado, você não tem aço naquela, na parte oca, né? Agora que eu vi aqui, eu achei porque quando eu joguei no F2, eu joguei como diâmetro de 10 milímetros. Será que interfere? Não, tem que ser 10, tem que ser 100 milímetros. E tem que É. ser você conseguiu achar a seção circular lá? Aham, eu criei, aham. Ó, eu A coloquei seção diâmetro de 10 circular milímetros. vazada, que acho que fala lá rim, uma coisa assim. Tá, então deixa eu criar... Cuidado, porque você, depende do F2, você usou a seção cheia, aí vai dar ruim. Eu usei a seção... Exatamente, eu usei a seção cheia. Deixa eu tirar ela aqui. Tem que ser uma Pera. seção. E agora, como que eu tiro isso aqui? Não, Cris, não precisa tirar, você só cria outra seção, né? Pra criar outra? Seção, Seção tá. 2.
e vai lá, acha a seção tubular, que acho que é o tipo, acho que é ring, uma coisa assim, se não me engano. Ring? Deixa Vamos eu pegar ver. aqui, ó. Eu vou abrir aqui. É isso mesmo. Então, Dzinho é 100 e o Tzinho é 10. É, Tá. Então, aplicar em tudo. isso. Aí você já pode conferir sua área com a sua. Então, tá. É isso mesmo. É a área que eu calculei de uma seção cheia, na verdade. E ainda eu calculei como se fosse 10 milímetros. É a área que tá Uhum. errada mesmo. Tá. Então eu só vou substituir a área que eu encontrei aqui para ver se a minha área tá certa. Isso. Então, tá. Aqui tá 2,8274 mais 0,3. É porque é 10 a 3 aí no caso, né? E ali, cuidado, tá em milímetro quadrado, né? Então, você tem que Ah, transformar isso para metro quadrado. tá milímetros quadrados essa. Aí você lembra que em 1 metro quadrado tem 1 milhão de milímetros quadrados, porque é 1000 vezes 1000, né? Ixi. Tá. Pera aí. Milímetros. É só dividir por 1000, não é? Por 1 milhão. Por 1 milhão? Então eu vou pegar esse milímetro quadrado e dividir por 1 milhão. Isso. Então é 2,8274 vezes 10 eleva a 3. Tá aqui milímetros quadrados. É só eu dividir por 1 milhão. Um expoente 6. Tá. Deu 2,8274 vezes 10 a menos 3. Eu vou colocar aqui na área. Uhum. 2,8274 vezes 10 eleva a menos 3. Deixa eu colocar. Agora deu 8. Agora deu um deslocamento de 8,1448 milímetros. Deixa eu ver se vai bater com o F2. Aqui e aqui. Y. Professor, aqui na verdade deu uma diferença boa, porque, olha, o valor que eu encontrei aqui foi Agora presta atenção a outra coisa, hein? Você tem que articular os nós, hein? Porque às vezes você tá adotando isso como um pórtico ali, pode fazer diferença. Tá, o que é que eu não entendi? Articular os nós. Eu não articulei, como que faz? Você vai lá, bem lá tem um lugar onde você insere o material, a seção, os apoios, aí tem um Ah, símbolozinho. eu tenho que colocar em todos os nós? Lembrei. É, Tá, então eu vou colocar. Vixe, como coloca? Me ensina aí, rapidão. Eu nunca coloquei. Então, o do professor é só ele trocar as cargas que praticamente vai dar o resultado do aluno, né? tem que mudar, mas tem que lançar todas elas com comprimento diferente, né? Você tem que lançar elas com um comprimento diferente. Mas se não fosse só a carga, não seria mais fácil o professor corrigir? Seria, mas daí por isso que eu. Não, mas que a carga já faria diferença. Aham. Mas aqui, ó, que você faz isso aqui, ó. Aí você Aham. clica nesse negocinho e clica no nó. Ó. Aí clica nessa bolinha, clicou aqui. Aqui você articulou o nó. Tá. Deixa eu. Ixi. Pera aí. Não. Não entendi, professor. Aqui, ó, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, nesse ícone, vou Tá. É porque desarticular. tá no celular. Tá. Agora eu vou articular. Clica nesse daqui, ó.
Clica sobre o nó e marca aqui. Aqui. Tá, faz o primeiro passo. Faz o primeiro passo. Ó, vem aqui, você tá aqui, né? Aham. Calma aí, agora vamos lá. Você tá nessa situação aqui, ó. Seu nó tá assim, ó, né? É, exatamente. Então eu vou vir aqui, ó. Clicar vou vir aqui, ó. Clicar nesse daqui, ó, né? Aham. Clica aqui e aqui. E, e aqui. Aqui, aqui. Tá, professor. Tá aqui. 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 E aqui. Professor, acho que alguém mandou um negócio no chat aí. Deixa eu ver. Ah, é o que você tava ensinando agora. Então, como é que coloca a rótula no F2? Vem aqui, tela inteira, né? Deixa eu compartilhar de novo. Então, a estrutura saiu assim, ó. Opa. A estrutura de vocês está assim. Você vem aqui, ó, clica nesse botão e no nó. Aí você articulou. Clica no nó, articulou. Articulando todos os nós. Ó, como é que é deformada? Deformada, as barras ficam toda retinha, ó. Agora eu não vou articular. Quer ver o que que vai acontecer se eu não articular isso aqui, ó? E as barras sofrem flexão, ó. Elas ficaram todas entortadinhas, ó. Entende que aqui, né, você vai ter uma diferencinha da análise. Pouca coisa, né? Mas vai dar diferença. É, o meu tá dando pouca coisinha de diferença mesmo. Então, acho que é por isso que tá essa divergência. Ah, tá. Você pouquinho tenta ali colocar as rótulas, talvez bate em cima. Tá, beleza.
Professor, aqui ainda no F2 com as rótulas tá dando 7, então, peraí, deixa eu ver. Tá. Ó, eu vou abrir aqui. Ó, eu vejo esse valor aqui ou esse aqui em Y? Não sei se tá boa a imagem aí. É porque aqui, ó, não, tipo, você pediu para olhar, tá 7,782. Aí, de acordo com o meu Excel, deu 8,14 milímetros. Você colocou a mesma elasticidade no F2 e no seu? Ah, não. Pera, eu não... Onde que muda o modo de elasticidade? É no material, né? É. Ah, aqui, ó. Aqui tá 205. Isso. E o seu é 200. Então você vai lá, cria o material aço seu, né? Ah, verdade. Deixa eu fazer isso. Beleza, eu vou criar agora para ver. Como eu coloco o nome? Como que eu coloco para criar um material com... Você vai lá, cria naquele... Você vem aqui, ó. Peraí, deixa eu... Aham, Aqui é o material. Aí aqui você cria um novo material. sim. Aço 2, por exemplo, né? Uhum, Aí aqui, se você colocar o estilo, já vai vir com 205, né? aham. Aqui você coloca Ah, aí dá para editar, né? isso. É só colocar o 2 ou eu preciso colocar mais 0? Deixa eu Só contar o aqui. 2, é porque já tá 200 mil MPa, né? 200 mil MPa é igual a 200 GPa. Ah, então tá. Agora eu vou aplicar em toda a estrutura. Isso. Eu acho que esse 5 que tava a mais, acho que deve estar fazendo diferença. Vai fazer diferencinha sim. Então vamos ver agora. Uma diferença de Agora. 2,5%, mas dá. Cadê? Ah, então. Ficou bem próximo agora. Só que daí eu acho que é por causa dos ângulos. Aqui deu que o DY, no caso, né, deu 7,92. Então, tipo, próximo ali do 8, né? E o Aham. meu deu 8,14. Ah, tá dando uma diferença boa, hein? Tem alguma coisa ali ainda. Os esforços nas barras estão dando parecido? Os esforços na barra? Isso. Então, E ó, olha o sinal, tá? Olha se você não trocou o sinal. deixa eu ver se eu não troquei nenhum sinal. Às vezes tem Professor, uma mas barra... a diferença não é tanta. É de... Quer ver, ó? A diferença é de praticamente... Quer ver? Deixa eu colocar uma calculadora aqui. Eu vou colocar 3 casas. 8,14, 4, menos 7,92. 7,92, 4. A diferença deu uma diferença de 0,224 milímetros. Tem que olhar em percentual, né? 7... Vamos pegar aqui, ó. 8,14 milímetros, né? Aham. Menos 7,92. Dividido por 7,92. Estão dando uma diferença de 2,7%. Eu acho que tá dentro. Deve É, ser porque... algum problema com a aproximação sua que ainda tá um pouco ruim. Mas tá bom. Então, foi que nem eu disse, professor. Eu acho que é a questão dos ângulos mesmo. Isso, porque eu faço assim, eu faço já o seno direto, né? Eu uso o próprio comprimento da barra para calcular o seno e cosseno. Sim. Eu sempre me confundo. Até em mecânica eu sólidos 2. Tanto é que na primeira prova que eu fui em mecânica de sólidos 2, eu errei isso daí porque eu usava seno e cosseno, eu não entendi. Eu não conseguia entender, na verdade. Eu não conseguia entender essa relação de seno e cosseno. Aí o professor falou bem assim: acha os ângulos da sua estrutura
e só utiliza cosseno. Aí eu acho os ângulos das estruturas e quando eu vou, eu uso cosseno só. Tá. Mas se você achar os esforços parecidos com o do F2, então você deve ter acertado. Sim, ó, é bem parecido. Quer ver? Ó, eu vou pegar a primeira que eu calculei, dos esforços. Por exemplo, na BC. Cadê? BC. Aqui. Na BC, no F2. Ai, peraí. Cadê? Deixa eu arrumar aqui. É a. Cadê BC? É assim. Tentando achar. Achei. Ó, na BC, aqui no F2 tá dando menos 74,10. No meu, que eu coloquei o ângulo 61, que era 60,92, né? Uhum. Aí eu coloquei 61. No caso, eu arredondei para cima o ângulo. Aí deu menos 74,25. Deu uma diferença de 0,15 quilonewtons. Não, tudo bem. Essa diferencinha talvez possa justificar essa diferença que a gente está encontrando aqui na resposta. Ah, mas é porque o F2 vai puxar todas as casas, então... Isso, tudo tem isso também, né? Entendeu? Então, tipo, se eu for puxar todas as casas aqui, eu tenho que jogar diretamente tudo na calculadora. E fica ruim para calcular, você tá entendendo? Sim, Então sim. Então é questão de arredondamento mesmo. Então, se o professor jogar no F2, os dois vai bater praticamente, por exemplo, o outro aqui. Por exemplo, na barra AB. Aqui no F2 deu menos 62,0. Só tá aqui menos 162,0. O meu, por exemplo, deu 0,30 de diferença. Deu menos 162,30. Uhum. Então deu 0,30 quilonewtons. E se você for pegar de cada barra, no final vai dar uma diferença para mais, no caso, né? Porque é mais esforços. Então, eu acho que é por isso que tá essa diferença. Então, mais esforços, a barra vai deformar mais, tá entendendo? Sim, sim. Então, essa diferença eu acho que consegue ser explicável. Então, se o professor seguir o meu cálculo aqui, vai dar certinho, vai dar esse valor que tá dando. Eu vou ver, mas provavelmente vai sim. Tá, beleza. Então, eu vou seguir pro próximo cálculo. Tudo bem. Você vai corrigir pelo F2? Não, eu vou fazer meus cálculos, eu faço meus cálculos mesmo, daí eu vou. Ah, então eu acredito que pelos seus cálculos, acho que vai ficar bem mais próximo também do que o F2. Mas não vai descontar nota, não. Ah, perigoso, rapaz. Não, tô Ah, olha só. brincando. Tá, então deixa eu só finalizar aqui. Professor, Oi. você pode me mostrar de novo onde que muda o material lá no F2? Aqui, ó. Então, assim, aqui, ó, né? Eu venho aqui, ó, cria um material. Você clica nesse íconezinho aqui, agora vamos criar um material novo. Aço 3. Esse genérico continua igual? Aí eu vou usar esse genérico mesmo. Aí aqui você clica nesse dono e aqui você coloca o modo que você quer. Aqui tá em... Tem que cuidar com esse MPA aqui, né? Então, 200 MPA, aqui, ó, tem 2 zeros aqui, ó, né? Com outros 3 ali. Aí Então, salve 200 a com esses 3 dá aqui, ó. Tem aqui o M tem 10 a sexta, né? Com esses 3 fica 10 a nona, que dá 200 GPA. Uhum. O 0,30 continua igual. O 0,30, pode deixar o 0,30 assim, o 0,30 é constante de poação. Ele não vai interferir agora nos nossos cálculos. Aí só vai aplicar. Isso. Aí eu vou olhar, depois que eu aplicar o mais perto do ponto que eu quero, para eu saber qual que é. Se você quiser saber a deformação, aí você clica aqui, ó. Clica em cima do nó. Entendi. Então tá, era essa a minha dúvida. E na avaliação, quando você fez o quadro, você colocou um N em Newton e um quilonewton. Isso, Aí você você vai quer ficar... nisso mesmo?
Aqui você lembra que você tem que... você lembra que essa carga aqui, P, né, tá em quilonewton, né? Daí, Uhum. ó, P tá em quilonewton. Uhum. Então, você vai saber como é que esse nome você é a Larissa, né? Larissa. Gente, quanta gente aqui. Larissa. Então, 9,45. Então, você vai colocar uma carga aqui de 45 e aqui uma de 90 quilonewtons, né? Sim. Aí, Quilonewtons. Então, na vai sair... Os esforços nas barras aqui já vão sair em quilonewtons. kilonewtons. Aí você Aí vai você tem que transformar lembrar no que tem newton. um... Isso, você pode colocar... isso, daí você tem que lembrar que tem o 1000 aqui, né? Você Uhum. acha esses valores aqui, mas tem que lembrar que tem o 1000 aqui. Por isso que eu coloquei esse parênteses ali. Entendi. Aí esse L aí vai ser L N é o ao comprimento da quadrado, barra. a largura vezes o... Esse L aqui, Nesse porque final aí, que você colocou L vezes N minúsculo vezes N maiúsculo, vai ser igual o que a gente fez no exercício. Vai ser a largura vezes N ao quadrado. vai ser isso daqui, ó. N vezes L. Aquilo lá que tá ali é isso daqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai pegar, vir aqui, ó, nessa estrutura, né? Uhum. Vai calcular com essas cargas aqui, certo? Né? Achar os esforços. Aí você coloca, preenche aqui. Aí você vai tirar essas cargas aqui e colocar uma força unitária aqui nesse ponto, porque eu quero deslocamento aqui. Aí você vai achar os esforços. Aí você preenche eles aqui, ó. Aí aqui você coloca o L, que é o comprimento dessa... a B é o comprimento dessa barra. BC é o comprimento dessa barra, Uhum. né? Uhum. Esse aí eu Por aí vai. entendi. Aí aqui você multiplica L vezes N vezes o Nzão. Aí você coloca aqui. Aí aqui Entendi. embaixo você soma e divide por EA, pelo módulo da cidade vezes a área, Então que é do é mesmo essa. jeito que a gente estava fazendo antes. Lá no exercício, igualzinho. Isso. A gente Tá. fez sábado de manhã um exercício assim. Uhum. Então tá bom, obrigada. De nada.
Oi, não estão não. Não estou conseguindo te ouvir, Bruno Fernandes. Professor, tá conseguindo ouvir agora? Agora sim. Ah, tá. É, esse segundo cálculo aqui, inclusive a gente fez ele ontem, né? É, só muda um pouquinho, né? É porque era vertical, Muda era só deslocamento vertical, né? isso, não, lá no exercício de ontem a gente calculou o deslocamento relativo das barras adjacentes à rótula. A gente colocou aqueles Uhum. momento unitário lá perto da rótula. Aqui não, você vai colocar uma força unitária horizontal no ponto C. Ah, então ali no ponto C é mais fácil, né? Porque quando a gente teve que calcular, teve que ir até na rótula. Agora não precisa, né? É, agora fica um pouco mais fácil. Aham. As equações É, vão sair mais fácil ali, porque os dois apoios estão no mesmo nível, né? As reações de apoio vai aham. ficar mais fácil. Ah, verdade, estão na mesma altura, os dois. Tipo uma trave de um gol, né? Isso. Isso aqui eu consigo conferir também, que nem eu conferi aqui no F2? Ah, Consigo, pode né? fazer também. Só tem que fazer as tabelas de Kurt-Byers aí para fazer, né? Pode ser que dê Como? uma diferença, porque o F2 vai considerar, por exemplo, o alongamento da barra, né? O esforço axial o F2 considera. Você não vai considerar o esforço axial. O esforço axial, ele vai impactar um pouquinho o deslocamento, mas muito pouco, né? Mas aí vai dar uma Aham. diferencinha. Ah, tá. Eu vou começar ele agora. Inclusive, estou montando aqui uma aula para a gente fazer um exercício, fazer as mesmas contas que o F2 faz. Né? Como é que o F2 funciona por dentro? Para ver se a gente faz isso nas próximas aulas. Eu comecei a usar F2 justamente por causa da mecânica de sólidos 1. O professor deu com meio uma geral ensinada, né? Pra gente conferir os trabalhos que ele passava. Ah, sim, não, ótimo. É que daí tem toda uma análise muito bonita por trás, assim, que, tipo, as contas que o F2 faz é bem interessante, por como é que ele calcula aquilo, né? Como é que é o mecanismo de cálculo dele. Eu quero dar uma abordadinha. Deixa eu ver aqui, processo de esforço, meu deslocamento, isso do comportamento. Lá pelo dia 26, 27, acho que a gente consegue, vou conseguir fazer essa apresentação. Agora, essa segunda aqui, eu acho que eu vou ter muita dificuldade, hein, professor? Ah, inclusive, a hora que eu tava perguntando, o professor não ouviu, se amanhã ia ter uma aula também de acompanhamento. Amanhã eu já vou colocar aula, né? Vou ter que já Ah, seguir como é das forças, já. porque É porque eu posso essa. até dedicar uma parte, mas tipo assim, a gente vai até as 9 Ah, e tá. com a aula, daí das 9 às 10 a gente mata algumas dúvidas se tiver ainda. Ah, não. Então, durante o dia eu vou penar e vou. À noite, quando terminar a aula, se eu tiver dúvida, se tiver muito distante do F2, eu te. Aí eu pego depois da aula, então. Sim, sim.
Professor, você vai ficar mais por aqui ou você quer encerrar? Porque eu só tô aqui porque o professor tá. Não, eu vou ficar aqui mais só uns 5 minutos só ainda. Ah, tá, beleza. Então eu vou encerrar por hoje, porque, tá? Tranquilo, fica à Obrigado, vontade. hein, professor. Boa noite, hein? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Ai, ai.
e-mail PRPG.